Olá, pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson e nós temos mais uma aula de educação física. Aproveitando, vamos dar oi para a Elisângela. Olá, Elisângela, tudo bom? Muito bem. Como vocês sabem, a Elisângela vai nos ajudar interpretando a nossa aula em Libras. Ainda temos aqueles recadinhos que nós não podemos esquecer. Se você está acessando as aulas, está assistindo as aulas somente pela TV, entre em contato com a sua escola e veja qual será o procedimento com as suas atividades impressas. Muito importante, porque isso vai ser muito significativo para a sua nota, ok? Se você acessa a internet, tem acesso à internet, está usando o Google Classroom com o seu e-mail @escola, não esqueça de realizar a atividade obrigatória. É ela que vai garantir a sua presença na aula de hoje. Combinado? Vamos para a nossa aula então? Lembrando que na aula passada nós tratamos do levantamento de peso, aquele esporte que tem por objetivo ou por sugestão determinar quem é o mais forte, ou seja, aquele que consegue levantar a maior quantidade de peso, tá? Inicialmente, a gente lembra na aula passada, nós vimos que o levantamento de peso ele era usado como treinamento de outras modalidades, como a apresentação de circo ou como método de classificação de soldados. Então, antes de ser um esporte, ele teve outras funções. E nós vimos também que até hoje ele ainda é utilizado como treinamento para várias outras modalidades, tá bom? Ele participa nas Olimpíadas desde a primeira Olimpíada dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá de Atenas, 1886. São duas modalidades, o arranque e o arremesso, e vence o atleta que somar mais peso na sua melhor marca nas duas modalidades, a soma de cada modalidade, soma as duas modalidades. Hoje a gente vai para a água. Olha só, hoje nós vamos falar da natação. Você sabe nadar? Não? Já sabe? Já aprendeu? Sabe nadar os 4 estilos ou você nada só um Tarzan do banhado, um Tarzan no brejo, Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte? Nadar é a capacidade do homem e de outros seres vivos de se deslocarem através de movimentos efetuados no meio líquido, geralmente sem ajuda artificial. A natação é uma atividade física que pode ser, de maneira simultânea, útil, recreativa e competitiva. Útil por quê? Sempre a gente escuta isso, às vezes dos pais, das pessoas mais velhas, que é importante saber nadar para, talvez, se for necessário, não correr o risco de acabar sofrendo aí um acidente e se afogando, tá? Então, a utilidade em aprender a nadar é evitar um afogamento, certo? Recreativa. Quem não gosta de brincar na água, Na praia, na piscina, num lago, Sempre é gostoso brincar com a água. E competitiva, a própria competição, a disputa de natação, o esporte natação, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais na nossa aula hoje, tá? Desse esporte. O registro mais antigo sobre a natação remonta às pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos atrás. As referências escritas remontam a 2000 a.C. No ano de 1538, Nikolaus Wieman, um professor alemão de linguística, escreveu o primeiro livro sobre natação, O Nadador ou o Diálogo sobre a Arte de Nadar. Então, a natação ela é um daqueles movimentos humanos, uma daquelas atividades humanas que a gente liga à questão da sobrevivência. Então, os nossos antecedentes lá, que viveram nas cavernas ainda, eles tinham que desenvolver a habilidade da natação para garantir a sua sobrevivência, certo? Então, a natação é como andar, correr, caçar, fazer fogo, são atividades necessárias para a sobrevivência. No século XIX, a natação tornou-se um esporte.
Alguns acontecimentos marcaram a modalidade. Um deles foi a travessia do Canal da Mancha por um soldado de Napoleão Bonaparte. Logo, a primeira competição oficial foi realizada na Austrália no ano de 1858 e, posteriormente, em Inglaterra e Estados Unidos. Olha esse mapa que nós temos ali, ó. A gente tem exatamente o Canal da Mancha. Ó. Em linha reta, ele tem 40 quilômetros de distância, tá? Aqueles 70 quilômetros que vocês estão vendo marcados ali em vermelho, aquele ali é o Eurotúnel, tá? Um túnel que passa por baixo do mar e liga a França à Inglaterra, tá? Mas, se você for atravessar o Canal da Mancha, você terá uma distância para percorrer a nado de 40 quilômetros. Até hoje, a travessia do Canal da Mancha é uma das provas mais difíceis de ser realizada na natação, ok? Chegamos então no nosso primeiro exercício da nossa aula. A natação é uma atividade física que, de forma simultânea, pode ser útil, recreativa e competitiva, útil, mas muito desgastante, cansa muito, recreativa e competitiva, competitiva de diferentes maneiras, né? Várias formas de competição. Qual é a alternativa que está correta? Então, vocês vão ter uns minutinhos e daqui a pouco a gente volta.
Já voltamos. Espero que você tenha acertado, tá? A natação é uma atividade física que de forma simultânea pode ser útil, recreativa e competitiva, né? A gente viu bastante isso. Exercício 2. Uma das provas mais antigas da natação em águas abertas. Águas abertas significa que não é numa piscina, né? É no mar ou no lago. Qual é uma dessas provas das mais antigas? A travessia da Ilha de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. Existe, hein? Essa travessia existe. A travessia da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A travessia da Ilha do Mel, aqui no Paraná, né? Ali de Pontal até a Ilha do Mel. Ou a travessia do Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França. De novo, você terá uns minutos para responder e nós já voltamos.
E aí, essa está muito fácil, né? Com certeza você acertou, né? Que é a mais antiga, uma das mais antigas provas da natação em águas abertas, é a travessia do Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França, né? Até hoje, um dos maiores desafios para os nadadores. Agora a gente vai falar dos 4 estilos clássicos da natação, tá? Esses 4 estilos, eles foram criados em tempos e por autores diferentes. Quais são eles? O peito, o crawl, que muitas vezes é confundido com um estilo livre, mas a gente já vai entender melhor o que é. O costas e o estilo borboleta, também chamado de golfinho, tá? Vamos conhecer cada um desses estilos? Então, olha só. O primeiro estilo a aparecer foi o nado peito, inicialmente chamado de bruços. Por quê? Porque o nadador ficava de bruços para a água, né? Ficava deitado de bruços na água. O francês Aimé Thévenot desenvolveu os movimentos similares aos executados atualmente no ano de 1696. Olha só o nosso GIF aqui, ó. Ele está mostrando um nadador fazendo exatamente os movimentos do nado de peito. É aquele nado em que o nadador parece meio que um sapinho na água, né? Ele movimenta os braços por dentro da água, embaixo da água, o movimento abre e retorna pelo peito, por isso o nome de peito. Então o braço vai lá na frente, abriu, retorna pelo peito, certo? E as pernas, elas fazem esse movimento de empurrar a água, né? Parece bem um sapo, quando o sapo está andando, tá bom? E a respiração, uma coisa muito importante, olha só, ele levanta a cabeça, quando tira a cabeça para frente, puxa o ar pela boca, quando volta a cabeça para dentro da água, solta o ar dentro da água. Isso é uma coisa muito importante quando a gente vai aprender a nadar, é a respiração. Eu puxo o ar quando eu estou com a cabeça para fora da água e expiro, solto o ar dentro da água, tá? Isso chama-se mecânica de respiração na natação. É muito importante aprender a fazer isso para não tomar água, ok? Então, esse é o nado de peito, o primeiro nado que foi inventado, o primeiro estilo inventado. Depois nós vamos para o costas. Em seguida, o costas, elaborado em 1794 por um italiano chamado Bernardi. A princípio, os braços giravam para trás simultaneamente, ou seja, eram os 2 braços ao mesmo tempo. Agora não, cada braço faz um movimento. Enquanto um braço está dentro da água, o outro está por fora. Um braço dentro da água, o outro por fora, tá? Outra coisa importante é, quando o meu braço está dentro da água, ele não vai para o fundo, né? Senão eu vou estar cavando um buraco para eu entrar na piscina ou na água. Eu vou fazer a puxada como se eu estivesse pegando a água que está aqui na frente, puxando e empurrando lá para o meu pé, certo? Continuando então, próximo nado. Após 79 anos, 79 anos da invenção do nado de costas, tá? O nado crawl, ou estilo livre, nasceu a partir de rotações do corpo e o deslocamento dos braços, através do inglês John Trudgill, aprimorado mais tarde pelo australiano Richard Cavill. E eles usaram também um estilo que eles viam os nativos norte-americanos, os índios norte-americanos fazerem nos rios, tá? Então esse é o nado mais conhecido, é o nado mais rápido também, é quando a gente consegue nadar mais rápido, é nesse estilo, tá? Então as pernas elas vão batendo atrás, levemente na altura da superfície, e os braços vão alternando lá na frente, tá? E olha como ele gira a cabeça para fazer a respiração, ó. Tira a boca de dentro da água para pegar o ar, depois leva a cabeça para dentro da água novamente para soltar o ar. Então, como que é esse movimento? Olha só,
braços lá na frente. Eu vou puxar dentro da água, trago o braço por fora. Nesse momento é que eu giro a cabeça para pegar o ar. Respiro, volto. Enquanto eu estou fazendo o movimento com o outro braço, eu estou soltando o ar, tá? Então, esse movimento é alternado, ó. Respirei, troco, estou assoprando o ar, venho para cá de novo, respiro, estou assoprando o ar, tá? Esse é o movimento do crawl, tá bom? Esse é o conhecido estilo livre. Por que estilo livre crawl? Na prova de natação, a prova é de estilo livre. Significa que o atleta pode fazer qualquer estilo. Todos eles fazem a opção pelo crawl porque é o mais rápido, tá? Então, por isso que tem um pouquinho dessa confusão. O nome do estilo é crawl. O nome da prova é estilo livre. Ou seja, qualquer estilo é válido. Beleza? Então, vamos para o nosso último estilo, o borboleta ou o golfinho, tá? Por que golfinho? Porque o movimento que o atleta faz com o corpo, principalmente com os pés e com o tronco, parece o movimento do golfinho quando nada, né? É a mesma golfinhada, tá? Já os braços, o movimento é parecido com as asas de uma borboleta. Por isso que os dois nomes são aceitos, tá? Tanto golfinho quanto borboleta. Então, o estilo borboleta surgiu através do nado de peito. Ele foi uma transformação do peito, que depois de algumas modificações, um competidor húngaro fez brotar o quarto e último estilo por volta de 1948. Inicialmente, o que foi mudado no peito foi só o movimento dos braços, né? Então, em vez de fazer aquela braçada embaixo da água, o atleta começou a jogar os braços por cima da água, mas a pernada continuava a mesma. Mais tarde, foi criada a pernada, desenvolvida a pernada da golfinhada, tá? Então, os dois pés faziam o movimento juntos, para cima e para baixo, e encaixado, nós temos o movimento do braço, com os dois braços simultâneos e os braços saindo para fora da água, que é o momento onde o atleta pega o ar, né? Então, quando o braço está para fora, ele respira. Braço dentro da água, ele vai expirar, soltar o ar, tá? Então, esses foram os nossos 4 estilos conhecidos e competitivos da natação, tá bom? Depois você tenta aí na sua sala fazer algum aí no carpê, né? Ou no chão mesmo, empresta um tapete da mãe e tenta nadar na sua sala aí, ok? A piscina agora. Tá? As competições de natação normalmente são realizadas em piscinas. Então, a piscina ela pode ser do tipo curta, com 25 metros, ou com 50 metros, que é a medida utilizada na modalidade olímpica. Nos Jogos Olímpicos, a piscina tem 50 metros, com 3 metros de profundidade. Existem provas de 50 metros até 1.500 metros de disputa, tá? Entre os 4 estilos nas provas individuais, além do revezamento com equipes de 4 competidores. Então, a gente tem provas individuais, provas de revezamento e provas nos 4 estilos da natação, ok? Só para vocês entenderem. Na saída, os atletas devem se atentar para não mergulhar antes do sinal, evitando assim serem desclassificados. Então, vocês estão vendo aqui ó, as atletas todas posicionadas ali no bloco de saída. O árbitro dá 2 ordens. Primeiro ele manda as suas marcas, a atleta se posiciona e vem o tiro para a saída. Se alguém queimar essa largada, esse atleta está desclassificado. Cair na água antes do tiro ou antecipar e sair antes, ele queimou a largada. Então, esse atleta ele é desclassificado da prova, ok? Quais são as provas, então? No estilo livre, nós temos 50 metros, 100, 200, 400, 800, daí só para as mulheres, e 1.500 só para os homens. E ainda o revezamento 4 por 100, 4 por 200 e a maratona aquática. Essa daí normalmente não é disputada na piscina, ela vai para
as águas abertas, né, para o mar, ou para um lago, ou para um rio. Então, todas essas provas, essa lista de provas, todas elas são disputadas no estilo livre. 100% dos atletas optam pelo crawl, porque é o estilo mais rápido e que cansa menos, ok? Daí nós temos as outras provas nos estilos específicos. Por exemplo, costas. Nós temos a prova de 100 e 200 metros costas. No estilo costas, os competidores eles largam de dentro da água. Olha só aqui, ó, na nossa imagem, ó, a nadadora pronta para uma saída no estilo costas. Apoia os pés na parede e segura no bloco em cima, tem um local certo no bloco para segurar para a saída do costas. No peito também nós temos as provas de 100 e 200 metros peito. No borboleta, também a prova dos 100 e 200 borboletas. E daí nós temos o medley. O que é o medley? O medley é a junção dos 4 estilos de nado. É uma prova onde o atleta precisa executar os 4 estilos. Então nós temos os 200 metros, então o atleta vai nadar 50 metros em cada estilo. O 400 metros, que ele vai nadar 100 metros em cada estilo. E um revezamento 4 por 100. O revezamento, então, são 4 atletas, cada atleta vai nadar 100 metros e cada atleta vai nadar um estilo, certo? Terceiro exercício nosso, então. Quais estilos são oficiais nas provas de natação? Então, nós temos aqui uma lista com vários estilos. Costas, crawl, parafuso, peito, borboleta e tarzan. Qual desses estilos são os estilos oficiais para as provas de natação? Daqui a uns minutos a gente volta.
Já voltamos. E aí, você conseguiu identificar quais são os 4 oficiais? Sentiu falta de algum outro estilo? Né? Aqui o pessoal falou que faltou o cachorrinho, mas vamos dar uma olhada. A gente já vai entender o que é isso. Então, quais estilos são oficiais nas provas de natação? Olha lá. O costas, o crawl, o peito e o borboleta. Talvez você pergunte, mas professor, parafuso e Tarzan são estilos? Não são estilos oficiais, mas, por exemplo, quando a gente está aprendendo a nadar, ou quando a gente está fazendo aula de natação, a gente aprende a nadar parafuso e Tarzan. O que é o parafuso? Você vai nadando, misturando o crawl e também o costas. Então, você faz uma braçada no crawl, daí vira o corpo, faz uma braçada de costas, daí uma braçada de crawl e vai rodando na piscina como se fosse um parafuso. O que é o Tarzan? É um crawl com a cabeça para fora d'água. Então, você levanta o rosto, tira a cabeça, deixa a cabeça para fora d'água e nada como se fosse o crawl com a cabeça para fora d'água, tá? E o cachorrinho? O que é o cachorrinho? O cachorrinho você sabe, né? Você vai batendo a perna, mantendo os braços dentro da água, igual os cachorros nadam. Os cachorros, eles sabem nadar naturalmente. Se você colocar ele na piscina, ele vai sair nadando assim, com as patinhas aqui, então você vai imitando um cachorrinho dentro da piscina, tá bom? Esses são estilos que a gente até pode nadar numa brincadeira, né? Ou aprender a fazer também, mas não são oficiais das provas de natação, beleza? Então, 4º exercício, nosso último exercício da aula de hoje. No estilo costas, como é realizada a saída do nadador? Lembra que no costas, o nadador ele fica deitado com a barriga para cima, né? E as costas estão na água. Então, ele vai nesse sentido, ele não olha muito para onde ele está indo, tá? Como que é feita a saída para essa prova? De cima do bloco de saída, ele pula e depois roda o corpo. De dentro da água, né? Já lá posicionado. Sentado na borda da piscina, senta na borda, daí cai na água e depois sai nadando. Ou debaixo d'água, tem que mergulhar e a saída vai ser feita lá no fundo, tá bom? Mais uns minutos para você responder, daqui a pouco eu volto com a resposta.
Corrigindo então, olha só. No estilo costas, como é realizada a saída do nadador? De dentro da água, né? O nadador entra na piscina, se posiciona, apoia os pés na parede, as mãos no bloco, fica com a cabeça para fora da água, ele fica bem na superfície, e no tiro ele lança o corpo de costas na água e sai nadando. Muito bem, revisando então o que nós tratamos hoje da nossa aula de natação, né? Nós vimos os 4 estilos numa aula só. Eu nunca ensinei natação tão rápido na minha vida, né? Numa aula a gente falou os 4 estilos. Então, olha só. Nadar é a capacidade do homem e de outros seres vivos de se deslocarem através de movimentos efetuados no meio líquido, geralmente sem ajuda artificial. O que é essa ajuda artificial? Usar uma boia, né? Ou algo que flutue para ajudar na natação, tá bom? No século XIX, a natação tornou-se um esporte, tá? Só no século XIX que nós vamos começar a ter as disputas, né? Disputas esportivas dentro da natação. Os 4 estilos foram criados em tempos e por autores diferentes e são eles na ordem, né? Não, aqui não está na ordem de criação, né? Nós vimos na ordem. Mas é o peito, o crawl, que é conhecido como livre, o costas e o borboleta. Você lembra qual foi a ordem? Na ordem nós vamos ter o peito, o costas, o crawl e no final, por último, o borboleta, ok? Para você saber um pouquinho mais, eu trouxe aqui 3 vídeos para vocês completarem a nossa aula aí em casa e assistirem em casa. O primeiro fala um pouquinho mais sobre as regras da natação. Aqui a gente ficou tratando hoje mais dos estilos, né? Então, existem algumas coisas das regras das provas de natação, tá? O segundo vídeo mostra um pouco melhor, com imagens melhores, como que é o estilo, cada um dos 4 estilos de natação, com imagens dentro da água, muito interessante esse vídeo. E o final, o último vídeo, são dicas de um grande nadador brasileiro, Gustavo Borges, medalhista olímpico, tá? E ele dá algumas dicas de como você treinar natação, melhorar o seu estilo e melhorar os seus tempos, tá bom? Olhe os vídeos, complete a nossa aula, né? É um conhecimento muito interessante que você pode completar aí na sua casa mesmo, ok? Te espero na próxima aula, fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!